Pegue aqui. Qual o nome dela aqui, ó? Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos nos recompor e vamos ouvir. Se você tem um aparelho de telefone aí, põe no silencioso, por favor. E vamos ouvir aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja que está aqui presente. Nós temos convicção da nossa fé e sabemos que nós não vamos sair da forma que nós entramos. Abre nosso entendimento, ilumina nossa mente, o nosso coração para aprender as Tuas verdades. E que o Teu nome, ele seja glorificado. Fala conosco de uma maneira especial. Usa a Tua palavra para exortar, edificar, admoestar, consolar a Tua igreja. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Nossos irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá? Tem alguns irmãos que estão nos dando prazer da sua presença. O irmão Alfredo, que está ali atrás com a sua família. Sempre um prazer, viu, irmão Alfredo? Fique à vontade, vir cultuar de tão longe e chegar para ouvir a palavra do Senhor. Nossos irmãos, a Dailson também que está ali, lado dessa jovem aí, Deus abençoe vocês. Tem mais alguém aqui desse lado que está nos visitando? Aqui desse lado aqui? Levante a mão assim, só para a gente conhecer. Isso, tem um irmão assim. Aqui, Deus abençoe. A igreja está feliz com a presença dos irmãos. Se é verdade, vamos dizer amém bem forte? Amém. Amém. Então vamos lá. Queridos irmãos, a temática dessa noite que nós vamos falar é sobre o privilégio de servir o reino de Deus. Quando se fala de serviço cristão, nós temos alguns textos base no Novo Testamento que falam acerca do serviço e o privilégio tão grande de servir a Deus, de ser convocado, vocacionado para servir o reino dos céus. O apóstolo São Paulo já disse na 1 de Timóteo, no capítulo de número 3, que quem almeja o ministério, a palavra grega lá, ministério episcopado, o episcopê, excelente obra almeja. E quando nós olhamos em textos como Marcos 10, pode abrir sua Bíblia em Marcos 10, João 13, Romanos capítulo 12, 1 de Coríntios 12, Efésios 4 e Filipenses capítulo de número 2, esses textos são textos bíblicos que nos dão orientação de como nós, cristãos, servos de Deus, crentes, devemos servir a Deus na sua grandeza. Quando você observa texto baseado em Marcos, Marcos na sua Bíblia está como o segundo evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é unânime que na academia ele foi o primeiro evangelho escrito. E quando você pega Marcos, capítulo de número 20, ou melhor, capítulo de número 10, esse texto também está parafraseado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. São dois livros, é dupla tradição que falam desse texto. E aqui nesse texto é um texto conhecido, que é o famoso pedido, né? Lá em Mateus fala que quem pediu foi a mãe de 2 filhos de Zebedeu. Só que aqui em Marcos, se você observar no versículo de número 35, para quem está com a Bíblia aberta, você vai observar que o pedido foi feito pelos próprios irmãos. O texto está dizendo que Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles foram fazer um pedido a Jesus. E esse pedido ele foi um pedido meio incomum. Olhe para mim com a Bíblia aberta. Qual, pastor? Eles só queriam sentar na glória do lado de Deus. Nada, só isso que eles queriam. Eles não queriam carro, nem casa nova. Eles só chegaram e falaram para ele, mestre, que na tua glória nós possamos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Se você observar que o versículo de número 41 vai dizer que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, eles ficaram indignados. Por quê? Porque Jesus, olhe para mim, seleciona 12, quantos? Seleciona 12, e ele vem com uma ótica de submissão, de serviço, de crescimento, de servir, muito diferente do que o mundo aplica. Inclusive, nesse texto, a gente já vai observar que ele vai fazer aqui uma diferenciação do pensamento do mundo com o pensamento da ética que ele veio trazer. Logo, Marcos 10 está mostrando que quem gosta de ser servido e não gosta de servir, ele ainda não entendeu a ótica do reino. E outra coisa,
No reino, onde você só cresce quando você serve o próximo. Capítulo de número 10, versículo 43, leia comigo o texto bíblico, diz assim, ó: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque no serviço dos outros. Por quê? Porque Jesus já fez um paradoxo aqui no versículo, ou melhor, uma comparação aqui no versículo de número 42. Leia o 42. Jesus disse assim, ó: mas Jesus, chamando todos para junto, disse. Outra coisa interessante, antes de ler o versículo 42, para mim, com a Bíblia aberta, é que Jesus nunca perde oportunidade. Toda vez que aparece uma situação, ele sempre está ali apto para exortar, para ensinar e para mostrar na teoria e na prática o que eles devem fazer. Então, no 42 ele diz: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que os seus maiorais exercem autoridade sobre... Agora, olha como é o reino, como o reino funciona. Mas Jesus fala, olha para eles e diz assim: mas entre vocês, quem? Crentes, salvos, que fazem parte do reino, não é assim que funciona. Lá no mundo funciona assim, ó: tem senhores que estão abaixo dos seus senhores e acima dos seus senhores. Quem tem mais patente, manda. Quem tem menos patente, obedece. Só que no reino, onde eu vim plantar, é diferente. Aqui o maior é o menor, glória, e o menor também será o maior. E você vai observar que Cristo mostrou isso em todos os seus ensinamentos. Quando você vai para João capítulo 13, pode passar mais alguns livros, passe em Lucas, chegue no Evangelho de João, capítulo de número 13, vamos ser bem didático aqui, rapidinho. Você vai observar que aqui é uma famosa história do lava-pés, né? Aqui é uma cena incomum. Por quê? Porque na Galileia não é comum um rabi lavar o pé dos discípulos, é o contrário. Dr. Kenneth Bailey escreveu um livro fantástico chamado Parábolas de Lucas. Nesse livro ele vai contar que numa casa na Palestina do século I, quando era recebido um rabi, um mestre, Jesus recebeu o título de mestre pelos sinais, esse rabi ele era recebido, ou se a família fosse rica, pelo funcionário da família, pelo escravo, por quem? Se a família não tivesse condições, o filho caçula fazeria a missão. Que missão? Ficar na porta da casa, pegar uma toalha, uma água e uma bacia e esperar o rabi para lavar os pés dele. Por quê? Porque eu estou falando de Palestina. Palestina é só deserto, é só areia. Peregrinação de muito tempo, então é muito comum, Patrick, o mestre chegar ali com os pés empoeirados, sujos. E quem fazia isso era o escravo ou o filho caçula. Só que nunca a gente vai ver, no decorrer bíblico, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, a gente não vai ver mestre lavando o pé de discípulo. E eu não estou falando de qualquer mestre, eu estou falando do maior de todos os mestres. E olha que coisa interessante, você vai observar que quando Jesus pega o lava-pés, ele chega aqui, ele vai dar um exemplo maravilhoso, porque a partir do capítulo de número 13, 14, não se turbe o vosso coração, 15, a videira verdadeira, 16, o Consolador, 17, as horas passando, 18, a crucificação, 19, ou melhor, 18, Getsemane, 19, crucificação, 20, Cristo está na cruz e no 21 ele ressuscita. Você vai observar que do 13 até o 21, analisa comigo que já são as últimas horas de Jesus aqui na terra. Então, a partir do capítulo 13, tudo que você lê na Bíblia Sagrada em João, já são as últimas palavras de Jesus. Ele aproveita aquele momento, é a última ceia, é a última o quê? E ele vai dar um ensinamento fantástico. Por quê? Porque as tuas Bíblias, elas trazem em cima a epígrafe um sinal de humildade. Só que eu concordo com alguns tradutores, alguns teólogos, que eles vão dizer que ele vai muito mais além de humildade. Por quê? Porque ele está ensinando, na verdade, 12 homens que vão dar continuidade à igreja de Cristo aqui na terra, ensinando esses homens a serem diáconos, ensinando ele o que é o serviço. Então, quando Cristo pega a bacia, ou melhor, a toalha, pega o quê? A água, pega o quê? E a bacia, e vai lavar os pés do discípulo automaticamente. Olha para mim, eu não tenho tempo aqui de ler, infelizmente, mas se você ler na sua casa, automaticamente você vai observar que tem um choque, principalmente no líder do colégio apostólico, que é Pedro. Por quê? Tanto que ele vai falar na narrativa: tu não vai lavar o meu pé, porque já disse, não é comum o rabi lavar o pé do discípulo, é comum o discípulo lavar o pé do rabi. E Cristo então olha para ele e fala assim: rapaz, se eu não lavar o teu pé,
Oh, glória, tu não tem parte comigo. E olha que coisa interessante, quando você decorre, capítulo de número 13, versículo de número 7, leia comigo, por favor. O versículo de número 7 fala uma coisa interessante. O que, pastor? Olha só, ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E o procônsul tendo chamado Barnabé e Saulo, desculpe que eu estou em Atos, capítulo de número 13. João, capítulo 13, versículo de número 7. Encontrei, lá vai. Capítulo 13, verso 7, diz assim: quem encontrou, diga eu. Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender quando. Tem algumas pessoas, crentes, que já até estão na liderança, só que elas ainda não entenderam, muitas das vezes, o princípio da liderança. E elas lideram por vários motivos. Lideram para aparecer, lideram para estar em evidência, lideram para ganhar alguns benefícios e por aí vai. E Cristo está olhando para os discípulos e está vendo que está dando um choque cultural nele, e ele fazia isso de forma pedagógica, de forma para ensinar. E ele vai falar assim: olha, vocês não estão entendendo, você acabou de ler, vocês não vão entender isso que eu vou fazer agora. E nem sempre a gente entende na mesma hora. A gente não entende quando a gente é chamado, quando a gente é puxado a orelha, quando a gente é chamado a atenção. E a gente tem um costume, pergunte de quê? De reclamar. Tipo, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que obedecer isso? Por que eu tenho que cuidar disso? E Cristo está falando para você: olha, você ainda não entende hoje, mas você vai compreender. Amém ou não amém? Perfeito. Capítulo 13, versículo de número 14, 15 e 16. O maior de todos está fazendo algo que nós sempre vamos dever fazer. Olha o versículo de número 14. Quem encontrou, diga eu. Capítulo 13, verso 14, ele diz assim: ora, se eu sendo o Senhor, sendo quem? E mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos... Se ele sendo o Senhor e o maior de todos, e mestre, maior de todos, lavou o pé, leia o versículo de número 15 agora, verso de número 15, o maior de todos, verso 15, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Versículo de número 16, para concluir essa sessão: nós não somos maiores do que Cristo. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o envia. Agora tem uma coisa que chama muito a atenção aqui no versículo de número 17. Leia. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se ouvirem. Não, bem-aventurados serão se ouvirem. Está escrito ouvirem aí? Porque tem muitos que estão escutando a vida toda. Escutam ano, entra ano e sai ano, escuta sermão e sai sermão. Olha o verso 17 como é esclarecedor. Presta atenção, no 14 ele está falando, olha para mim aqui. No 14 ele fala: eu sou mestre e eu sou Senhor, maior de todos. Está lavando o pé deles. No 15, o maior de todos está dizendo assim: eu sou o exemplo para vocês, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Aí no versículo de número 16 ele diz assim: vocês que são servos não são maiores do que o Senhor. E no 17 ele encerra dizendo, lê comigo, versículo de número 17: se vocês sabem estas coisas, e vocês sabem porque vocês estão ouvindo aqui agora. Vocês sabem porque tem uma Bíblia em casa. Vocês sabem porque são ensinados desde o começo da fé. Ele prossegue dizendo para o discípulo: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurado vocês serão. Agora tem um porém. A palavra bem-aventurado, olha para mim. A palavra makarios no grego, traduzido para o português como bem-aventurado, significa muito felizes. Muito o quê? Cristo está dizendo que você só vai ser bem-aventurado não se você ouvir, mas se você praticar. Você pode dar uma olhada para o vizinho do lado: estou esperando, e fala assim para ele: e aí, meu irmão, vai servir ou vai ficar só ouvindo? Porque escute uma coisa, o que Cristo queria quebrar, irmão Valmir, era uma cultura muito ruim de que a gente tem dentro de nós que a gente gosta de ser servido. Nós gostamos de ser servido. Por exemplo, bem baixinho, meu filho, você entra por aquela porta, você quer uma boa água, você quer um bom som, você quer uma boa mensagem, você quer um bom louvor, você quer uma poltrona, você quer uma central debaixo de você, você quer ser bem servido, sim ou não? Só que, escute, Cristo falou assim: no reino vocês terão sim regalias, só que o princípio do reino é: tudo que eu quero para mim, eu também tenho que fazer para o outro. E na verdade muitos crentes eles ficam na inércia de querer só receber, e eles não querem compartilhar. E Cristo quer tirar os discípulos aqui dessa inércia, dessa letargia, e quer ensinar algo para eles. E Paulo então vai ser fantástico.
Pegando as palavras de Jesus nos evangelhos, eu vou agora para Paulo. Lá em Romanos 12, por favor, abra a sua Bíblia. A partir do versículo de número 3. Vamos rápido. Romanos, capítulo de número 12. Eu preguei terça-feira passada o versículo 1 e 2. E aqui Paulo fala de dons de serviço. De dons o quê? Paulo está falando de dons de serviço. Olhe para mim. Romanos 12, dom de serviço. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Efésios 4, dons ministeriais. De novo, 12 de Romanos, serviço. 12 de Corinto, espirituais. 4 de Efésios, dons de ministério. E Paulo vai fazer um alinhamento entre esses três pensamentos. Por quê? Porque eles vão ter uma concordância final sobre o serviço. Tanto Romanos 12, como 1 Coríntios 12 e Efésios 4, querem falar de serviço. E eu vou te explicar aqui. Por exemplo, aqui nessa seção do versículo 3, até o versículo de número 8, ele está falando sobre os dons de serviço. Como assim? Romanos 12, 4 e 5, olha o que ele vai falar. A mídia vai me ajudar agora aí que eu vou precisar. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a função. Olha para mim. Está dizendo que nós somos muitos membros. Quantos membros? Só que só um corpo. Preste atenção. Muitos membros. Não existe dois corpos. Existe um corpo com muitos membros. Você sozinho na sua casa é um membro. Você aqui na igreja é um corpo. Você sozinho na sua casa não ceia. Você sozinho na sua casa não batiza nas águas. Você sozinho na sua casa não tem comunhão. E se você não senta do lado desse irmão que você está, você não consegue ter empatia e nem criar amor por ele. Por isso, todas as vezes que a Bíblia fala de uma palavra sobre família, sobre corpo, ela usa no plural e nunca no singular. Por quê? Olha o que ele fala, verso 4, leia de novo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, ele conclui o versículo dizendo, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por exemplo, 3 dons se elitizaram no meio pentecostal. Repete rápido, palavra, profecia. Na verdade, 4, diga palavra, profecia, línguas estranhas, fale forte, cura. Ou curas, porque está no plural, olha para mim. Porque esses 4, há uma busca desenfreada. Sabe uma coisa interessante? Que no final do capítulo de número 13, 14 da carta aos Coríntios, olhe para mim com a Bíblia aberta. Você vai observar que ele vai falar de alguns dons. Ele vai falar apóstolos, profetas, pastores, operadores de milagres. E o dom de línguas, pastor Bruno, que dom? Fica em último. E a Assembleia de Deus ensina a buscar em primeiro. Olha só, o dom de línguas ele coloca em último. E a Assembleia de Deus busca uma ênfase em buscar primeiro. Por quê? Porque ele é um dom externo. Só que Paulo já está falando, ó, tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Não adianta tu querer ser pregador, se Deus não te chamou para isso, que não vai dar certo. Agora, preste uma coisa. O pregador, às vezes, ele quer menosprezar os outros dons. E tanto o dom ministerial de Efésios 4, como o dom espiritual de 1 Coríntios 12, como o dom de serviço de Romanos 12, é gerado pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que gera. Então, biblicamente falando, não tem dom maior que o outro. Tem dons com funções diferentes. Olha para mim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, depois de falar de todos os dons espirituais, ele abre a boca e fala assim, o mesmo Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Logo, eu estou te falando biblicamente que não é você que escolhe aonde tu vai ficar aqui. Como assim, pastor? Se você ler, quem está com a Bíblia aberta, 12:3, olha como foi que esse dom te alcançou. Não foi porque tu foi para o monte, ou porque tu deu uma oferta. Esse dom te alcançou. Olha de que maneira. Romanos capítulo 12, versículo 3, o texto diz, porque pela graça que me foi dada. Ô glória. Como assim? Deus derramou uma porção de graça para cada um. Para o Theo, ele deu a graça de tocar guitarra, de pregar, de cantar. O cara é multiuso. Né? Para o pastor Bruno, para pregar, para ensinar. Para o Tássio, de tocar vários instrumentos. Para o irmão, para o pastor Wesley, de cuidar de jovem, de ensinar. Para o Nery, para estar na oração do meio-dia, de intercessão, de pregação. Ó, a graça é derramada, mas quem escolhe isso é quem? É Deus. E outra coisa, Paulo vai dizer que tudo isso tem um objetivo. E não é tu ganhar dinheiro. O objetivo disso não é tu enriquecer na custa do evangelho. O objetivo disso não é tu mudar as cifras, não é isso. O objetivo disso vai muito, muito, muito mais além. E Paulo, então, no versículo de número 5, leia, Romanos 12, 5, ele diz, assim também nós, embora sejamos muito, somos um só corpo. Somos um só corpo. Somos um só corpo. Olha como é aí, ó. E membros uns dos...
Presta atenção. Olha que coisa linda isso aqui. Abaixo do verso 6, olha para mim, por favor. Abaixo do verso 6 e 7, ele vai falar de 7 dons. Quantos? Eu falo e tu repete para não demorar. Rápido, diga. Profecia, ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir e exercer misericórdia. São 7 dons. Quantos? Que foram dados de graça. Então para com esse negócio que tu pegou o dom porque tu é o cara, que isso é mentira. Ninguém aqui merece. E graça no grego é dom, é um presente, favor e merecido. Simplesmente Deus olhou para ti, ruim como eu, e falou, vou te adornar, vou te dar esse dom. É por isso que você tem que valorizar, que foi dado de... Vou mais além, ele vai lá no mundão, te tira de lá, te dá um banho, te regenera, te dá um outro nome, escreve teu nome no livro, te coloca apto para servir. Apto para quê? Presta atenção, leia o verso 5 que eu te explico mais uma vez. Verso 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, só que somos muitos, sim ou não? Só que nem todos vão fazer a mesma função. Então como é que eu tenho que orar, pastor? Estou te ensinando. Tu tem que orar assim, Senhor, aonde é que eu devo ficar no corpo? Porque presta atenção, eu tenho certeza que ninguém ora assim, Senhor, me faz uma zeladora da tua casa. O irmão tem que estar lutando. Cadê ele? Está aqui ele, ó. O presbítero Johnny tem que estar lutando. Pessoal, está aberta a vaga para a zeladoria. Geralmente tu escuta o irmão orando assim, ó. Senhor, me faz um pregador da tua casa. Um profeta da tua casa. Porque é muito mais fácil, dom externo, ó. Sim ou não? Você está vendo aqui, a irmã, coitada, que vem 5h30, 6h30. A irmã Irá, coitada, que ficou agora, pegou uma folga depois de 11 anos limpando a igreja. Né? Esse dom aí tá, ninguém, Senhor, me faz, Senhor, uma intercessora da tua obra, aquela que acorda 4 da manhã para orar pelos pregadores e pelos missionários. Só tem um dom que eu sei que o Espírito não dá. Pergunte qual? Vim assistir culto. Esse eu já procurei na Bíblia, já procurei e não tem. Presta atenção, Paulo está falando assim, repete comigo, diga, nós somos muitos. Somos o quê? Também, por mais que sejamos muitos, somos um só corpo Cristo e membros uns dos outros. Quantos dons eu te falei? Diga 7. Olha que coisa linda. Dos 7 dons, todos eles eu vou te mostrar agora que Deus te deu, que é para abençoar o próximo. Ou seja, todos os 7 dons liberados de serviço é para te abençoar o próximo, tu trabalhar e fazer serviço para desempenho do corpo, para crescimento do corpo e desenvolvimento da igreja. Segura, lá vai. Tu responde, profecia, tu profetiza na vida de quem? Na tua ou do próximo? Tu chega no espelho e fala assim, eu profetizo na minha vida. Não, tu tem que profetizar para alguém. Lá vai. Ministério, tu ministra na vida de quem? Ensino, tu ensina quem? Exortação, tu exorta quem? Contribuir, tu contribui na vida de quem? Presidir, tomar conta, liderança, tu lidera quem? Exercer misericórdia na vida de quem? Está vendo? Paulo está dizendo, Deus te deu graça. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. E te adornou de dons. Agora olha para o teu vizinho que ele está quase dormindo, me ajuda, isso. E fala para ele assim, Deus me abençoou para mim te abençoar. E diga assim para ele, não te preocupa. Fala para ele forte, com convicção, diga, não te preocupa. Que tudo que Deus me deu, eu me comprometo em compartilhar contigo. Oh, glória. Levante a sua mão, olha que ele vai liberar dom aqui, irmão, estou arrepiado aqui em cima. Olha que ele vai liberar dom aqui. Não te preocupa, Deus me enche de autoridade aqui. Você não vai terminar a tua vida cristã nessa cadeira aí não, meu irmão, não vai. Não vai. Há uma palavra liberada nessa noite, nessa casa de oração. Quando Deus te sacudir de graça, quando Ele compartilhar uma porção de dom, não tem preguiça, não tem disse-me-disse, não tem capeta, não tem oração contrária, não tem nada, a glória de Deus vai te impactar. Segura na mão dele, segura que eu recebo a autoridade, eu vou voltar para o texto, segura e fala assim para ele, tu está preparada? Tu está preparado para aquilo que Deus vai fazer no teu ministério? Diga para ele assim, meu pastor não é de palavra de efeito não, ele gosta de Bíblia. E Deus está me dando autoridade para dizer, o teu ministério vai começar a crescer, frutificar, porque Deus tem pressa em fazer. Aleluia. Preste atenção.
Uma coisa interessante, olha só, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 1 Coríntios, abra a Bíblia. Meu irmão, eu não li nenhum comentarista, foi só eu e o Espírito Santo, a caneta e a Bíblia hoje. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 4, olha essa informação paulina aqui. Aqui ele está falando de dons espirituais. Romanos 12 fala assim, dons de serviço. Agora ele vai lá para Coríntios 12 e fala de dons espirituais. Olha o verso 4. Quem encontrou, diga eu. Já está no telão. Ora, os dons são diversos. Por que diversos? Olha para mim. Porque tem espiritual, tem de serviço e tem ministerial. Por isso os dons são diversos. Quem entendeu, diga amém. Só que olha o que diz o verso. Mas o Espírito é o mesmo. Olha, se tu não der glória nessa, está escrito. Lá vai. O mesmo Deus que está usando o pastor aqui é o Deus que usa o porteiro lá na porta. É o Deus que usa o dirigente da oração do meio-dia aqui. É o Deus que usa as irmãs da vassoura, do pano de chão aqui. No reino de Deus. Olha que Paulo vai falar. Se você, irmão, olha para mim. Se eu tivesse tempo disso aqui. Paulo vai falar no 12 todinho que os membros que parecem ser o mais insignificante, aquele que a gente não dá nada, são aqueles que Deus mais quer usar, oh glória, para que o nome do Senhor, ei, não te preocupa, porque o mesmo Deus que está usando o pregador é o Deus que está na mão do Lucas no teclado, é o Deus que está na mão do Abraão na bateria, é o Deus que usa a mão do Mateus nesse som, é o Deus que está na mão do Jonathan nessa mídia, é o mesmo Espírito. Me provo no texto, olha aí como eu provo no texto. Como assim, pastor? Ele vai dizer assim, ó, versículo de número 8, porque um é dada pelo Espírito a palavra de saber segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecer. Segundo o mesmo Espírito, dom de cura. Segundo o mesmo Espírito, dom de operação de milagre. Segundo o mesmo Espírito, profecia. Mesmo Espírito, discernimento. Mesmo Espírito, língua. Não tem nenhum maior que o outro aqui. Todos são membros uns dos outros. Todos trabalham com a mesma função. E qual é a função, pastor? Vai lá para Efésios, capítulo de número 4. Vai lá. Aleluia. Efésios 4. Versículo de número 16. Olha qual é a função. Efésios, agora com os dons ministeriais, capítulo 4, versículo de número 12 primeiro. Olha para que é que Deus deu o dom. Tem muita gente que não entende para que é dom. Deus deu o dom para um propósito. Efésios 4:12, o propósito do dom foi: eu dei o dom com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, do seu quê? Meu irmão, engraçado, olha para mim aqui, rápido, por favor, que o tempo voou. Olha para mim aqui, tem crente que ele conjuga a vida espiritual dele só no tempo passado. Irmão, eu era uma bênção. Irmão, eu cantava. Irmão, eu pregava. Irmão, eu falava em língua. Irmão, no meu tempo, ainda fala com orgulho assim, no meu, porque hoje ele está seco. Se eu fosse você, eu tinha vergonha de falar. Porque no meu tempo, só no passado a conjugação, porque quando eu era, no tempo outrora, no passado, que isso, irmão? Aleluia, Deus quer te usar hoje. Você está entendendo isso que eu estou falando aqui? Deus quer te usar hoje. Olha aí o trocadilho de Deus com o profeta. Profeta, o que é que tu vê? Um vale de ossos secos. O que é que eu faço? Deus falou para o profeta, o que é que eu faço, profeta? O profeta respondeu, tu sabes. Olha aí Deus perguntou para o profeta falou, quem sabe é tu. Aí Deus falou assim, já que tu está falando que eu que sei, eu trabalho em comunhão com o homem, profetiza. Você não entendeu? Deus que tem um poder, sim ou não? É Deus que levanta os ossos, sim ou não? Mas é através da boca de quem? É através da boca de quem? É através da boca de quem? Deus levanta através da boca do profeta, meu irmão. Levante a sua mão, você não está entendendo o que Deus está falando? Deus quer usar você na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu casamento, na sua comunidade. Você não é um ministério falido, não. Basta só uma palavra do Espírito Santo hoje. Deus. Escute uma coisa. Repete comigo, diga assim, manifestação do Espírito. Ela é concedida visando um fim proveitoso. Olha para mim aqui, segura. Para desempenho do serviço, diga amém. Agora olha que coisa, eu quero quebrar o sensacionista aqui só com um versículo.
Sensacionista é aquele que diz que os dons espirituais morreram com o último apóstolo, que foi João. Todo presbiteriano e todo batista quase é. Eles falam que os dons, principalmente os espirituais, não são para hoje. Será? 1 Coríntios 12, 11. Quem está com a Bíblia aberta? Volta lá. Abre o texto. Depois de que ele falou de todos os dons, ele vai usar um texto fantástico. Versículo de número 11, ele diz assim, ó: mas um só é o mesmo Espírito, que reparte particularmente a cada um como ele, ou na minha versão está distribuindo. Essa palavra distribuindo ou repartindo, repete comigo, fala assim, repartindo. Olha para mim todos aqui, todos. Um só, o mesmo Espírito, reparte continuamente a cada um como ele quer. Já falei, não é tu que escolhe, bate no peito e fala, eu vou ser pregador. Não, é Deus que coloca o desejo no teu coração e escolhe onde tu quer ficar. Tipo, vou dar um exemplo. Tem uns irmãos que quando eles cantam, os anjos saem do culto. Não vou falar nada de ti não, fica tranquilo. Ele está melhorando, ele está melhorando. Eu sou testemunho no culto do meio-dia que ele está melhorando. Presta atenção. O camarada está vendo que não dá para ele. Theo. Olha para mim aqui. Irmão Alfredo, ele está vendo que não dá para ele, que não é a bola dele, que não é a praia dele, que não é a vocação dele, mas ele quer cantar. Irmão, tem tanta coisa para você desenvolver, tem tantas formas. Deixa eu contar um testemunho para você. Dr. A.W. Tozer escreveu uma obra chamada A Vida Crucificada. Diz a história que ele estava num mega congresso nos Estados Unidos, onde estava só a nata americana. Olhe para mim, quando chegou um congresso com mais de 20 mil pessoas, terminou um dos momentos da ministração, uma pessoa foi ao encontro dele e falou assim, Dr. Tozer, eu quero servir. Ele olhou para ele e falou assim, o que é que o senhor sabe fazer? Ele falou, o senhor sabe cantar? Ele falou, não sei. O senhor sabe pregar? Também não sei. O senhor sabe evangelizar? Também não sei. O que é que o senhor faz? Ele falou, eu sei lavar prato. Ele falou, das 20 mil pessoas que estão aqui dentro, nenhuma lava prato como eu lhe garanto. E eu quero servir todo o congresso e os ministros lavando os pratos. A cantora Fernanda Brum falou em rede nacional que o momento que Deus mais abençoa ela não é quando ela está cantando para 20, 30, 40 mil pessoas. É quando ela está lavando o banheiro da congregação dela. Aleluia. Escute isso aqui que eu vou te falar. A palavra repartir, fale repartir, e contribuir. Se tem algum professor de português aqui, já entendeu. Porque contribuir, repartir, está no gerúndio. E gerúndio significa ação contínua. O mesmo Espírito reparte particularmente, distribuindo, contínuo. Vale para hoje, para agora. Vale para essa noite. Vale para esse momento aqui. Então não morreu com João. Deus quer te dar e quer te dar hoje, meu irmão. Você está entendendo isso? Porque o Espírito... Olha o versículo 27, 1 Coríntios 12, 27. Olha o que ele diz. Capítulo 12, versículo de número, 1 Coríntios 12, 27. Não, perdão, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número, cadê Jesus? Isso, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como Ele quis. Não foi você, meu irmão. Irmão, se fosse nós, o único lugar que nós não queríamos estar era aqui. A gente queria estar fazendo a vontade da nossa carne. Aí Deus falou, olha, para uns eu vou dar ministério, pega. Para outros vão ser evangelistas. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestre. Para uns eu vou dar o dom de repartir. Para outros eu vou dar o dom de exercer misericórdia. Para outros eu vou dar o dom de costurar. Para outros eu vou dar o dom de fazer cortina. Para outros eu vou dar o dom de limpeza. Para outros, irmão, ele foi distribuindo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa em comum que só você sabe fazer e ninguém faz melhor do que você. Amém ou não amém? Vira para ele aí rápido, está terminando e fala assim, Deus quer te usar. Efésios 4, 11, para terminar, último. Eu não vou falar de Filipenses que não vai dar tempo, olhe para mim. Efésios 4, 11, por favor. Quem encontrou, diga eu. Graças a Deus. O texto bíblico diz assim, ó, Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Olhe para mim. Aqui o assunto agora é outro. Dons ministeriais. São 5. Quanto?
apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres. Deus distribuiu esses dons na igreja. Olha para aqui, verso 12. Distribuiu com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo. Então aqui eu preciso destacar algumas coisas com vocês. O quê? Primeiro, a distribuição dos dons fala, para aperfeiçoar os crentes. Tipo, olha como abençoa. Às vezes o irmão chega aqui, ele chega tão na prova, que ele não consegue dar glória a Deus. Não é que ele não queira, não é porque ele abandonou a fé, é porque tem dias que o dia mal aperta. E ele não consegue, irmão. Por mais que ele queira, por mais que o pastor seja agitado como eu sou. Você já pensou se você tivesse um pastor calmo? Vocês iam dormir a maioria dos cultos. Ainda mais no inverno e com esse frio. Mas eu sou agitado, eu sou imperativo. Olhe para mim. E presta atenção. E às vezes o irmão chega e senta. E ele só senta ali na ponta onde deve estar. E ele só curva a cabeça aqui e fica ali orando em espírito. Senhor, tu sabe que não está fácil, a luta está grande. O Lula está no governo. A guerra está pegando, a gasolina está cara. Olhe para mim. Ele fica conversando com Deus ali. Só que o irmão que está aqui no canto, ele tem dom de profecia. E para a glória de Deus, ele não ficou na televisão vendo o jogo e veio para o culto. E quando ele olha para ele daqui, é automático. Olha para mim. É automático. O céu passa para ele tudo. Ele já sai daqui marchando, irmão. Não é mais ele. No segundo passo, tu vê que não é mais ele. Tu está pensando que eu estou brincando? No segundo passo, tu vê que não é mais ele. Porque no normal dele, ele nem fala com o outro. Aí ele vem, ele pega na mão do irmão aqui e começa. Assim te diz o Senhor, Deus ativa. E quando ele vê o irmão que estava triste, já começa como falar em língua. Está vendo? O dom que Deus deu é para abençoar. Isso não é para ficar guardado contigo. Tem pessoas que estão precisando dos talentos que Deus te deu. Deus há de cobrar, está na parábola. Cadê o talento que tu me deste? Olha, eu produzi mais 5, eu produzi mais 10. Senhor, eu escondi. Aleluia. Segundo ponto. Deus não adornou o pastor. Olha o verso 11, irmão, isso aqui é muito lindo. Capítulo 4, verso 11. Quem encontrou, diga eu. Ele mesmo concedeu uns, outros. Repete comigo, diga uns, outros. Olha para mim. Uns e outros é singular ou plural? Olha para cá, crente. Uns e outros é singular ou plural? Quase não sai. Olha para cá. Porque não está escrito assim, ó. E eu chamei um para pastor, ele para profeta, ele para evangelista. Não, Deus não adornou o pastor. Deus não adornou o ministério. Deus adornou a igreja. Deixa eu explicar. Às vezes o pastor vai ser bom de palavra, mas não vai ser bom de evangelismo. Só que dentro do corpo tem o Ava. Oh, glória. Às vezes o pastor vai ser bom de evangelismo, mas não vai ser bom de ensino. Só que dentro do corpo tem o mestre. Porque Deus não adornou o pastor, Deus adornou a igreja. Isso foi distribuído para todos nós. Até que todos, está aqui no texto, ó, capítulo de número 13. Capítulo 4, verso 13. Até que todos, até que quem? Até que todos, até que quem? A ordem de crescimento não é para mim. É para todos. Agora bora ver se você vai dar glória. Dá uma olhada para ele rápido. E fala assim, quanto tempo faz que tu não lê tua Bíblia? Quer poder, mas não quer suar. Quer poder, mas não quer ralar. Quer dom, mas não quer ter compromisso. Quer ser cheio de Deus, mas não quer disciplina. Quer pegar no microfone e ver o Deus descer, mas não quer ter disciplina com Deus. Não lê a Bíblia, não ora, não lê livros. Não tem vida de oração. Cadê o glória? Acabou o glória. Cadê vocês? Não tem como. Não vai. E perceba, pela lógica bíblica, tudo está liberado, tudo foi dado de graça, Deus já te deu. Não tem demônio que possa impedir isso. Não cai nessa de batalha espiritual que o diabo vai frustrar a tua bênção, que isso é mentira. Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é salvo, regenerado, selado, o maligno não toca. E o que é que falta? Tem certeza que quer que eu fale? Você tem certeza que você quer que eu fale? E o que é que falta, pastor? É só tu pegar um óleo de peroba e passar nessa face linda que você tem e dizer, Deus, eis-me aqui.
andado ultimamente pregado em igrejas grandes nesse Pará, 800, 500, 600 pessoas, 1000 pessoas, e quando eu chego diante da massa, o meu primeiro sentimento é de choro, de alegria, de ver os cumprimentos da promessa de Deus e de ter uma rica oportunidade de poder instruir pessoas e famílias, casamentos, pessoas, poder ser útil com aquilo que Deus me deu para abençoar as pessoas. E você está cheio, você como a igreja de Éfeso, Deus falou para a igreja de Éfeso, se vocês não tivessem força, vocês não estariam aqui. A força pode até estar pouca, mas ainda tem um pouco de fé aí. Talvez você não está percebendo, mas Deus está dizendo assim, olha, é os últimos momentos, eu quero te usar com poder e autoridade. Só que escute, está preparado para renunciar? Está preparado para renunciar a ambientes? Está preparado para renunciar a amizades? Está preparado para excluir contatos da tua rede social? Está preparado para excluir contatos do teu telefone? Está preparado para sair de perto de pessoas que não trazem nenhum tipo de crescimento para ti? Escute uma coisa. Meu irmão, vou te dar um conselho como alguém que tem a vida voltada para o altar, que tem a família voltada para o altar, que tem o ministério voltado para a igreja. Vou te dar um conselho, e se for bom, pegue. Não interessa quem não queira, sai fora. Se o irmão quiser parar, deixa ele parar, ora por ele, vai, caminha, levanta, ergue a tua mão, levanta a tua cabeça, não para. Ontem, olha para mim aqui, ontem, quando nós estávamos aí na frente, na roda dos esclarecedores, eu, Patrick, roda dos esclarecedores, tem a dos escarnecedores e tem a dos esclarecedores. Nós estávamos aí na frente na roda dos esclarecedores. Eu, Patrick, quem era que estava mais? O Nery, o Wendel, e depois chegou o irmão Edson. E eu falei para ele assim um momento. Eu falei assim, Patrick, diácono Patrick, por mais que seja difícil, porque é difícil, irmão. Cobrança de pastor, cobrança de líder. Vai, põe para fora, dá glória, que eu sei que é verdade, vai. Isso, põe para fora, é verdade, fala, é verdade. Fala, não vou ficar bravo não. Cobrança de pastor, cobrança de líder, cobrança daquilo, e departamento que parece que não quer fluir, os irmãos não querem obedecer. Eu falei para eles, olha, apesar de todos os apesares, apesar de todas as lutas, a melhor coisa que tem para a gente estar bem é estar aqui. Porque deixa eu te falar uma coisa, se tu parar de vir para cá, se tu parar de congregar, se tu parar de se envolver, o que vai sobrar para ti? O que tu vai fazer? Tu vai morrer, querido. Você vai morrer. Escute, não tem como viver longe do átrio santo do Senhor. Ah, pastor, é chato. É. Ah, pastor, não vou com a sua cara, entre na fila. Ah, pastor, isso. Mas vale a pena. Aleluia, cada esforço, cada culto, cada entendimento, cada palavra recebida. Toda vez que você vem aqui, eu não conheço ninguém nesses quase 30 anos de crente, ninguém. Nunca ouvi dizer fulano morreu porque congregava. Não conheço. Conheço um monte que deixou de congregar e morreu. Você pode segurar na mão do seu vizinho? Segura em nome de Jesus e fala assim, nós estamos guardados aqui dentro. Fala para ele, nós estamos guardados debaixo das asas do Onipotente. Fala para ele, fala como Douglas pregou aqui na oração do meio-dia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, dele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobrirá com as suas asas, debaixo delas eu estarei seguro. Não temerei seta que ande de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meu dia. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Abacalassura machanda, levante a sua mão e receba a autoridade. Naraia raceia, labaia darahai. Deus está distribuindo dons aqui, pega, meu irmão. Eu não sei o que ele está te entregando, mas o Senhor tem um mistério nessa palavra comigo, viu? É um mistério, está cheio de testemunho para contar. Pega dom ministerial, pega dom de serviço, pega dom espiritual, pega nessa noite. Aleluia. Você pode falar comigo assim?
Diga assim: é um privilégio servir o reino. Pessoas, a igreja. Oh, glória. A tua palavra esconde